ideas. E a tarefa que eles se colocam é trazer boas ideias And to make them safe and not threatening. e torná-las seguras e não ameaçadoras. And then to pull people under the leadership of dominant groups. E trazer as pessoas para que elas estejam sob a liderança destes grupos. Well, that means that all policies have elements of good sense and bad sense at the same time. Isso quer dizer que todas as políticas, na verdade, têm elementos de bom senso e de uma espécie de mau senso, não é? And on every social field of power, todo o campo de poder social, such as government policy, como, por exemplo, as políticas governamentais. the question is, are those good ideas used by dominant groups to divert attention or to make only safe reforms? A questão que a gente deve fazer é estas políticas estão sendo usadas para promover ideias seguras, nesse sentido, né, de um tanto quanto inócuas, ou para promover boas políticas sociais? Or are they compromises that still push the good sense instead of the bad sense? Ou eles são espécie de acordos que na verdade criam espaços para um bom senso, ao invés de uma espécie de mau senso, de uma ideia não positiva. So I am not opposed to testing in schools. Eu não me oponho, em princípio, à ideia de avaliação nas escolas. But it is clear in most nations of the world that is being used to create a factory to produce deviance. Mas o que acontece é que é clara a realidade que na maior parte das nações a avaliação tem sido usada para produzir uma espécie de fábrica dentro das escolas. So it's used to sort students and keep them poor and in the working class. A avaliação tem sido usada para, de alguma forma, filtrar alguns estudantes e manter os outros à parte dos processos econômicos. Let me give an example. Um exemplo. In impoverished communities, as comunidades mais empobrecidas, where there is not enough money for health care, onde não há dinheiro suficiente, por exemplo, para as questões da saúde, not enough money for schools, não há dinheiro suficiente para escolas, where teachers' salaries are disgraceful, onde os salários dos professores são, na verdade, uma desgraça. We must find ways of getting economic resources from the central to the local. Nós precisamos achar formas de trazer os recursos que estão centralizados para esses locais mais descentralizados. But we must ask who then controls the resources. Mas a questão que nós precisamos perguntar é quem vai controlar esses recursos? Can the decisions be made with participatory budgeting? Essas decisões, por exemplo, podem ser tomadas de formas participativas, como, por exemplo, no orçamento participativo. So is there a dialectical relationship between center and local? Ou seja, se há uma relação dialética entre o centro e o local, ou a periferia. But we must be very careful not to romanticize the local. Mas, mais uma vez, seria muito perigoso romantizar a ideia do local. I grew up very poor. Eu cresci em uma família muito pobre. And many of the ideas that I had, because I was impoverished, e muitas das ideias que eu tinha, porque eu cresci nessa família muito empobrecida, had to be reconstructed. Na verdade, precisaram ser reconstruídas. An example would be in poor southern communities in the United States. Por exemplo, nas famílias mais pobres da região sul dos Estados Unidos, where there is an immense amount of racism. Onde há uma imensa quantidade de racismo. It took the federal government many years to reform that. Essa região precisou de uma ação
muito prolongada por muitos anos do governo federal dos Estados Unidos para reverter essas práticas racistas. And the federal government said, we will not allow you to continue to segregate your schools. Por exemplo, o governo federal disse de uma forma muito incisiva a essas comunidades locais: nós não vamos permitir que vocês continuem segregando as crianças negras, por exemplo. So sometimes the federal can be more progressive than the local. Ou seja, em algumas instâncias, o federal, né, a União pode ser um pouco mais progressista que algumas práticas locais. But that must be temporary. Mas isso, obviamente, essa ação precisa ser temporária. And it must be clear why the federal is intervening. E precisa estar claro para todos por que o governo federal, né, está intervindo nesse momento específico. Because otherwise it can demobilize social movements. Porque o que pode acontecer é que, se isso não for temporário, os movimentos sociais podem ser desmobilizados. It can de-skill teachers. Pode acontecer que os professores percam as suas habilidades. And it can be immensely disrespectful. E, na verdade, pode ser profundamente desrespeitoso para aqueles que estão no local. So I think this depends on the issue. Ou seja, a minha opinião é de que isso depende das questões que estão em jogo. Finalmente, dois outros aspectos que nós gostaríamos que o senhor abordasse. O primeiro, a respeito do referencial marxista, ou seja, qual o potencial que o referencial marxista tem atualmente para os movimentos sociais intelectuais de esquerda na resistência às políticas da direita radical. Um outro aspecto, como não poderia deixar de abordarmos nesse momento, como o senhor vê a intervenção do Estado, o papel do Estado, nesse contexto após a crise mundial instaurada a partir de 2008? This is a difficult question. Essas são questões complexas. Because I have two legs. Eu tenho duas pernas. And 1.5 of them are within the Marxist traditions. And the S, the plural, is crucial. Tendo duas pernas, uma perna e meia está imersa nas tradições marxistas. E eu insisto em colocar aí o S, o plural. We are seeing a return in some parts of critical educational theory to mechanistic Marxisms. O que nós temos visto nos últimos anos é um retorno parcial de algumas tendências em educação a um marxismo um tanto mecanicista. But we're also seeing a conscious attack on the Marxist traditions from the right. Mas também nós estamos vivenciando um ataque bastante forte da direita a essas tradições marxistas. So at the universities, for instance, the right is attacking radical professors. Por exemplo, nas universidades, os professores mais radicais têm sido atacados pela direita. So I need to say something very carefully now. Ou seja, eu estou tentando ser o mais cuidadoso possível em minha resposta. I will defend the more humanistic Marxist traditions to the death. Eu defenderei as tradições mais humanistas do marxismo até a minha morte. Only, if and only, they recognize the autonomy of race and gender. Mas somente se essas tradições reconhecerem a autonomia das questões de gênero e raça. Class does not explain race. Ou seja, classe, as dinâmicas de classe não explicam raça. It helps. Ajuda muito. But class occurs in race and gendered bodies. Mas a classe, as questões de classe,